Você dizer que se você tomasse posse como presidente da República, a primeira coisa que você faria seria ir até uma das comunidades do Rio de Janeiro para libertar as pessoas que estão lá sob o crime organizado. Isso dividiu bastante opiniões e eu quero entender mais profundamente e não além e não somente o recorte que vai para a rede social, o que é essa proposta sua como um presidente eleito e empossado, caso seja. Em bom português, se nós ganharmos as eleições para 2026, o tema número 1 do nosso mandato será a declaração de guerra ao crime organizado. Será a transformação da concepção do crime organizado como organização terrorista, trazer para o Brasil o conceito do que é conhecido lá fora como direito penal do inimigo, do jurista Günther Jacobs, a ideia do direito penal de terceira velocidade, que já é muito discutido lá fora e que inclusive tem influência no direito americano, na Europa tem, que é a ideia de você tratar alguém que recorrentemente comete crimes e que sequer aceita a lei pátria como sua lei, como um inimigo. Portanto, o direito tem que ser rápido com ele, as leis penais têm que ser rápido, o processo penal tem que ser rápido e as punições têm que ser muito duras. Mas aí você vai depender de outros poderes, né, dos quais você não teria influência. Naturalmente, mas se a população decidiu eleger um candidato de um partido nani, que recém surgiu, e ele chegou à presidência da República, com certeza a campanha foi gloriosa, e esse será o tema principal desse mandato. E nesses 100 primeiros dias de mandato que os presidentes da República costumam contar com o beneplácito institucional dos demais poderes para poder iniciar sua agenda, eles já vão saber qual é a nossa agenda. Tanto que eu falei essa frase que no primeiro dia, o presidente da República tem que se encontrar junto com o seu governador, espero que seja... Nós temos a liderança do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, que por enquanto é nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, e nós vamos fazer a primeira ocupação para demonstrar que o foco nosso é esse. Nós precisamos libertar 25 milhões de brasileiros que estão presos na mão do crime organizado. E é esse o recado que a gente precisa dar. Mas me explica assim esse projeto em movimento, assim, o que seria essa ocupação? Como é que você subiria nesses lugares como uma autoridade, em locais que são tão inóspitos? Não tô falando que eu vou pegar uma arma e vou fazer isso, tá? Realmente eu nunca tirei nem de paintball, então não seria exatamente o melhor combatente num cenário de guerra. Entendi. Mas eu acho que um líder político, ele tem que estar junto aos militares no sentido institucional. Eles precisam se sentir respaldados pelo que está acontecendo, eles precisam entender que institucionalmente eles não vão estar abandonados. Não adiantava nada, ou quando o Temer fez aquela GLO, ele faz a GLO, nomeia um general e fica lá em Brasília olhando. A participação tem que ser próxima. E não pode ser uma participação também malandra, como foi a do Wilson Witzel, que desceu de helicóptero daquela vez. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque esse tipo de coisa desvaloriza uma ação que é muito nobre para os brasileiros, que é a retomada do próprio território e a libertação dessas populações. Então, em bom português, a gente precisa fazer uso das polícias, mas não só das polícias. Porque o crime organizado no Brasil hoje é uma instituição, vamos dizer, nacional. Ela está presente em todos os estados. Eu não vou conseguir resolver a questão carioca se eu não for para o Paraná ver a fronteira com o Paraguai, porque tem droga passando por ali. E também tem droga que vai passar por outros estados. Então eu vou ter que ter uso da Força Aérea, a gente vai ter que fazer um trabalho de fronteira. É um trabalho multifatorial. E também tem que ter alterações nas leis penais, leis de processo penal, para você poder fazer esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento, que é um enfrentamento geracional, porque representa, na minha geração, uma ruptura com as formas de pensar não só, vamos dizer, dos constituintes de 88, mas